E aí, continuando hoje, né, para a gente encerrar sobre família, existe o padrão de descendência. O que é isso? O patrilinear é aquela família onde a gente vê o sobrenome paterno sendo levado, conduzido entre os membros. E aí, quando a gente fala de sobrenome, não é só o sobrenome sendo colocado e sendo mais referenciado dentro da família, mas sim o padrão cultural, certo? Então, é uma família que ela é mais influenciada pelo padrão cultural paterno. Isso é patrilinear. O matrilinear já é a mãe, é de origem materna que existe a influência cultural, certo? Dentro daquela família. E o bilateral é quando vem os dois, vem tanto a cultura paterna como a cultura materna, tá? Já o padrão de autoridade, ou seja, quem manda a distribuição do poder, aí surge a palavra patriarcado, que é o que a gente escuta bastante hoje em dia dentro das mídias, certo? Das mídias sociais, que é o homem, a decisão do homem, certo? Sendo reforçada ou sendo realmente imposta dentro de uma família, tá? O patriarcado ele pode existir também em famílias onde não se tem pai, onde não se tem realmente a figura paterna, tá? Por quê? Geralmente, nossa sociedade, a brasileira, a gente tem uma cultura paterna, apesar da gente ver as mães que mandam, mas a gente tem uma relação aí onde a cultura da gente é influenciada pelos homens. Então, a gente vê a influência dos homens na política, a gente vê a influência dos homens na religião, e a gente vê as influências dos homens dentro da família também. Então, seriam mulheres que elas acentuam ou elas continuam reproduzindo esse padrão cultural. Exemplo disso são, por exemplo, a questão da vestimenta. Mulheres vestirem roupas mais comportadas, roupas que não são curtas, isso foi uma decisão dos homens perante as mulheres, né? Ou as mulheres só poderiam vestir vestidos, aquelas saias longas. Isso era um padrão de decisão do homem, porque as mulheres não poderiam ficar expostas o corpo dela para não gerar assédio sexual, para não provocar aí entre aspas os homens, tá? Então, isso é uma decisão do homem. A mulher não trabalhar, antigamente, também era uma decisão do homem, certo? Então, a gente vê o aceite do namorado da menina também vem do homem, vem do pai. Então, essas condições, esse machismo aí, essa separação entre decisão de gênero, ainda é presente na nossa sociedade. E aí, como eu falo, existem famílias que são mães que mandam, mas essas mães elas podem ter um contexto também machista dentro da sua casa, tá? Então não é só porque na figura de um pai que só vai ser o patriarcado. Pode ter uma mãe que ela também tenha característica do patriarcado, característica ali do machismo, certo? E aí o matriarcado já é o contrário, né? As decisões elas realmente são tomadas por mulheres e não mulheres machistas, são mulheres mais feministas que elas tentam na distribuição do poder realmente dentro da casa dela, perante os familiares dela, ter uma igualdade entre os gêneros, tá? Então, o feminismo é igualdade, gerar, né, entre as pessoas, independente do gênero, que elas tenham os seus direitos atendidos dentro da nossa sociedade. E aí, infelizmente, a gente também tem o matriarcado por abandono. São aquelas mulheres ou aquela família onde a figura paterna ela se retirou do seio familiar. E aí a gente não tem mais o contato, né, dessas crianças ou da mãe com uma figura paterna, tá? E aí esse matriarcado por abandono pode ser situações onde a mulher ela nunca se viu é tomando decisões. Então, uma mulher que não trabalhava, uma mulher que realmente dependia, tanto financeiramente como emocionalmente, do homem, e a partir do momento que o homem sai, ela se põe numa situação onde ela tem que correr atrás e tomar as decisões, coisa que ela não fazia anteriormente. Certo? E aí, matriarcado por abandono é isso. Ela pode sim ter uma condição de
tomar boas decisões, mas possa ser que não, devido a uma falha de orientação, devido a ela sempre vir de uma família onde um homem que toma as decisões, onde um homem realmente está centralizado o poder, certo? E existem as famílias igualitárias, onde o homem e a mulher têm igual poder na distribuição aí das atividades. E como falei, existem estilos alternativos de família. Existem as pessoas que não se casam, que permanecem no estado civil solteiro, tá? Tem pessoas que coabitam, ou seja, só moram no mesmo espaço. Tem casamento entre pessoas onde elas nem moram no mesmo lugar, elas são casadas, têm contrato civil, mas não moram na mesma residência. Tem a união de pessoas do mesmo gênero, então no Brasil já é permitido que haja essa união de pessoas de gêneros do mesmo gênero. Existem casamentos sem filho, existe casamento com animal, existe casamento com plantas, existe casamento, né, aí de N formas dentro da nossa sociedade. E aí a gente diz que eles são estilos alternativos porque fogem, entre aspas, aí do padrão homem, mulher e criança, tá? Então a gente tem aí outras formas de famílias dentro da nossa sociedade. E aí o que acontece? Esses estilos alternativos, como eu falo, mas professora, como é que a pessoa ela pode dizer que é família e permanecer solteira? Dentro da nossa sociedade é permitido uma pessoa ela dizer que ela sozinha é uma família, tá? Por interesses, porque existem o direito da família. Então, quando a pessoa diz que ela é a própria família, tá? Os bens delas, enfim, o que ela tem como posse não pode ser retirado do Estado. O Estado não pode tomar aquela posse dela. Então ela diz: esse é meu bem familiar, isso é a minha casa, é uma herança de família. E aí o Estado ele não pode tomar, mesmo que essa pessoa deva Deus e o mundo, porque é um direito familiar. A pessoa ela tem o direito de ter um teto, né, para morar. Teria, né? Se o Estado deveria deixar. Mas, enfim, ele não pode tomar aqueles bens daquela pessoa, tá? Então, isso aí é uma família, direito da família. Então, por isso que as pessoas dizem, pode sim ter família, mesmo sendo solteiro. Não precisa ser casado para ser uma família, tá bom? Dúvidas em relação à família?